Olá, família Monte Carmelo. Está começando agora mais um Acontece na IMC. Então fique ligado nos nossos avisos da semana e bora lá! Com o final de ano se aproximando, nós podemos refletir em quantas coisas conquistamos e vivenciamos ao longo desse ano, ao longo de 2022. Por quantas coisas nós podemos ser gratos, né? E para aprofundar essa reflexão, durante dezembro nós vamos falar sobre gratidão nos cultos e nos grupos de crescimento. Então não deixe de participar! Jingle Bell! O Natal está chegando, e não só ele, o Ano Novo também. E, nesse período de festa de final de ano, nós não teremos culto de domingo nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro. Mas não fique triste, teremos cultos especiais de Natal, no sábado, dia 24 de dezembro, às 19 horas, e um culto da virada de ano, no sábado, dia 31 de dezembro, às 22 horas. Então venha cultuar e comemorar com a gente aqui. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, acontece o nosso culto semanal. Então vença o cansaço e bora cultuar com a gente. E lembrando que os cultos de quinta-feiras são apenas presenciais. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, você também pode seguir. É @MonteCarmeloSP. Você também pode gravar um vídeo ou tirar uma foto e marcar a gente no nosso Instagram. E esses foram nossos avisos da semana. Igreja Monte Carmelo. Restaurar, edificar e adorar. Fique agora com uma palavra para o seu coração. Deus abençoe. O primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, falando do que respeito ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que de mim ouviste. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo, Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Disse-lhe, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos, e estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu ouviste ir. Pai, a tua palavra, palavra que é irrepreensível, santa, gloriosa, imaculada, palavra abençoada, palavra que é resposta para esta igreja, palavra que vai nos levar, Senhor, a entender um pouco melhor do nosso chamado, da nossa vida, do nosso propósito.
cremos desta maneira. Por isso, desde já, quero te agradecer pela rica oportunidade que assim o Senhor me concede estar diante do Senhor e diante da tua igreja mais uma vez. Espírito Santo, toma o controle de todas as coisas. Tu és o autor das Escrituras. Usa, Senhor, dessa ferramenta que aqui está disponível para trazer a direção, a revelação, ó Deus, e descortinar o propósito de cada irmão, de cada irmã que aqui está nesta noite, aqueles que estão nos seus lares. Peço isso e já te agradeço. E eu faço em nome de Jesus. Quem crê assim, diga amém. Amém. Vocês estão cansados? Diga amém. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar-se em nome de Jesus. Eu quero falar hoje, com a permissividade de Deus, sobre a vinda de Jesus Cristo. Ele voltará. A Bíblia declara: Jesus, ele voltará. E o texto que acabamos assim de ler, ele vai declarar: aquele que subiu, que foi assunto aos céus, ele voltará para reinar, não mais como servo, mas ele voltará como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A Bíblia vai nos trazer algumas verdades a esse respeito, porque o Senhor Jesus, lá no versículo 11 do capítulo 1 do livro de Atos, ele faz essa promessa através dos anjos. Quando o Senhor Jesus estava subindo aos céus, os anjos, por que vocês estão? A igreja estava olhando para o céu, ele falou: por que vocês estão olhando para cima? Esse que está subindo, ele voltará. Ele voltará. E a Bíblia vai trazer algumas verdades da volta dele, porque será pessoalmente. A Bíblia nos fala que todo olho, todo olho o verá. Está lá em Apocalipse 1:7. A Bíblia vai também trazer que vai ser como lá no livro de Mateus 24:37, como foi nos dias de Noé, ele também vai voltar. Ninguém vai estar aguardando. As pessoas, como está no dia de Noé, vão estar se casando, fazendo festa, e é nesse dia, sem ter uma data estipulada. As pessoas aqui, os discípulos que seguiam o Senhor Jesus, eles até perguntaram para ele, dizendo assim, aqueles, pois, no versículo 6, aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram, dizendo: Senhor, restaurará tu nesse tempo o reino? E aí ele responde: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu propósito. Mas fique aqui para receber poder. O que o Senhor Jesus está falando? Olha, não tem uma data específica. Não há um momento na qual nós possamos no calendário marcar a volta. Mas fique aqui, aguarde, porque a promessa do Senhor, o Espírito Santo, o capacitador, que vai te ensinar todas as coisas, que vai te fortalecer em todas as situações, que vai te impulsionar a crer e acreditar no propósito de Deus para a sua vida, ele virá. E o relato das Escrituras, no contexto que temos no livro de Atos, capítulo número 2, o Pentecoste, a descida do Espírito Santo, a promessa do livro de Joel, capítulo 2, do versículo 20 em diante, ela se cumpre na vida da igreja. Quem é a igreja aqui, diga amém. Amém. Tem um propósito para a tua vida. E a Bíblia vai dizer que ele virá para os seus. Quem é do Senhor Jesus, diga amém. Amém. Ele vem para nos resgatar, ele vem para cumprir a promessa. Aquele que subiu, ele voltará para buscar a noiva do Senhor. Então os discípulos disseram: quando que vai restabelecer? Pensando que é o propósito que tiraria o reino, o governo romano. Mas não era o campo material, não é o campo político, não é o campo financeiro, é o campo espiritual. Queridos, há uma vida preparada para nós que o ouro e a prata não pode comprar. Há uma vida preparada para nós através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus poderoso, justo e verdadeiro, que não haverá doença, não haverá depressão, não haverá divisão, não haverá mágoa, não haverá algo que seja contra ou que não condiz com as Escrituras. Haverá paz, haverá alegria, haverá abundâncias de vida, haverá unidade. Tudo aquilo que o propósito de Deus foi projetado para nós. Deus não fez o homem para sofrer.
Deus não fez o homem para viver, né, dependente de remédios. Deus não fez o homem para ficar mendigando o pão de cada dia. Deus não criou o homem para ser aí, né, como se fosse qualquer coisa lançado na sarjeta. Deus não criou o homem e a mulher, o casamento, para destruição, para tristeza, para mágoa, para a falta de perdão, para, né, a comiseração, a miséria. Deus não criou o homem, não nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós éramos criatura, hoje nós somos filhos de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário para nós termos uma nova vida. Jesus padeceu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. E que vida é essa? Uma vida de paz, uma vida de abundância, uma vida de alegria, uma vida de convicção que nós vamos vencer, porque a Bíblia diz: eu venci, vocês vão vencer também. Claro que ele diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci, a porta está aberta, o caminho foi aberto, nós venceremos. Então há um propósito para todas essas coisas. E que propósito é esse? O propósito, né, de nós estarmos batizados, selados pelo Espírito Santo. Se você ainda não é batizado, selado pelo Espírito Santo, somente pelo batismo das águas do arrependimento, quando nós descemos, né, a pia batismal, as águas do batismo nas águas, nós estamos declarando: olha, eu estou iniciando um novo tempo, não sou perfeito, mas eu declaro que uma nova vida começa na minha vida. E a boa obra que Ele começou, Ele é fiel para completá-la. Há o Espírito que, né, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Crendo desta maneira, nós somos batizados. E quando saímos dali, nós vamos dizer: Senhor, eu não quero apenas molhar um corpo, uma roupa, eu quero novidade de vida. Me ajuda, me socorre, traz alegria onde há tristeza, traz saúde aonde há enfermidade, traz abundância aonde há escassez, traz a unidade aonde está espírito de divisão. Muda a estrutura da minha vida, para que através da minha vida pessoas possam ser libertas, abençoadas, alcançadas, curadas, famílias inteiras possam ser angariadas para o teu reino. Esse é o propósito que o Espírito Santo veio. Não é para nós apenas, queridos, se apresentarmos com os santos, como aqueles que têm um dom para apresentar para alguma coisa, um teatro. Não, o Espírito Santo veio para um propósito. Se você, né, tem a oportunidade de ter recebido o Espírito Santo, você tem um propósito. E se você ainda não tem essa experiência, você precisa, porque se você está aqui ou no seu lar recebendo essa palavra, Deus tem um propósito para a tua vida, e nós temos um propósito para se cumprir, um planejamento de Deus para mim e para você. Para mim e para você. É claro que no nosso coração, ele arde. Você imagina, querido, eu fico imaginando. Para pensar. Nós estamos trabalhando, pessoas na faculdade, metrô cheio, Radial Leste, trânsito, marginal. Um dia como qualquer outro dia. A demanda, muitas pessoas, né, não almoçaram naquele dia, outras pensando na festa de alguma coisa, de casamento, outras indo de viagem, nas praias, nos sítios, nas fazendas, retornando, outros se preparando para o dia posterior à faculdade, à escola, e de repente, toca a trombeta. Toca a trombeta. A trombeta, quando toca, os céus se abrem. Eu acredito, queridos, que quando a trombeta tocar, o coração do cristão, do filho de Deus, ele vai acelerar. Chegou a hora. A terra vai tremer. Os sepulcros serão abertos. O mar ficará envolto, porque ele terá que lançar os seus mortos. Ouvirá um brado dos céus, o brado do arcanjo, ele vai gritar a vida de Jesus. E é importante essa expectativa no nosso coração, porque isso aquece o nosso coração a qualquer hora, a qualquer momento, a qualquer dia. Isso vai acontecer.
vai acabar a tristeza, vai acabar tudo isso, a angústia. E porque ainda não aconteceu tudo isso, e porque a trombeta não tocou, e porque nós só estamos nessa expectativa da vinda do Senhor Jesus, porque existe um propósito para mim e para você. E esse propósito é necessário, é preciso ele se cumprir. Então, quando a Bíblia nos fala lá no livro de Atos, capítulo 1, versículo de número 11, diz assim, Atos capítulo 1, versículo de número 11, diz assim: os quais lhe disseram, estavam olhando, versículo 10, a igreja estava com os olhos fitos no céu, os discípulos, a igreja, os seguidores de Cristo estavam olhando para o céu, e o Senhor subindo. Enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Por que estáis olhando para o céu? A Bíblia vai nos falar, João 4,35. Olha para os campos, eles estão brancos. Eles estão prontos para as ceifas. João 4,35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Matéria. Mas ele está dizendo: eis que vos digo, levantai os vossos olhos, não para ver Jesus subindo, porque ele voltará, mas vedes, as terras que já estão brancas para a ceifa. Tem pessoas que estão do seu lado, no trabalho, na vizinhança, na faculdade, próximo de você, está preparado pelo Espírito Santo para receber uma palavra que vem do teu coração, vem do coração de Deus, que já foi derramada no teu, para ser proliferada, para ser aí declarada, para ser ministrada para as pessoas que estão próximas a você. Os campos estão brancos. Tem gente que necessita da palavra que está dentro de você. Tem gente que precisa da palavra que já foi ministrada no teu coração. Tem jovens, adolescentes, casais que precisam de uma palavra de amor, uma palavra que liberta, uma palavra que cura, uma palavra que edifica, uma palavra que exorta. Vai chegar o dia que o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, vai voltar para nos buscar. É esse propósito. Não olhar para o céu e para apenas as demandas da nossa vida. Não olhar para o céu e como pedinte todos os dias com a mão estendida, esperando que o Senhor possa acrescentar alguma coisa. Não, os campos estão brancos. Pessoas estão famintas, que precisam ser alimentadas. E o Senhor está chamando essa igreja nessa noite para o propósito maior. Você não apenas se batizou, aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Você apenas não é um herdeiro e co-herdeiro em Cristo Jesus, que a promessa do Espírito Santo se cumprir na sua vida. Existe um propósito para você. Os campos estão brancos. Os campos estão brancos. E o Senhor já nos comissionou a levar a palavra. O Senhor já nos comissionou, já nos capacitou a declarar. Você não precisa ter um microfone, você não precisa de um título de pastor, você não precisa de uma gravata, você precisa do Espírito Santo. Você precisa deixar de olhar para as demandas pessoais, as dificuldades dessa vida, e começar. Os campos estão brancos, está pronto para a colheita. Cadê os ceifeiros? Cadê os homens e mulheres que o Senhor tem chamado para proclamar o Evangelho? Vem comigo, eu vou te levar num lugar que o meu Deus cura. Eu quero fazer uma oração para a tua vida, eu quero declarar sobre a tua vida a palavra de Deus. Leva um versículo no teu coração. Não é a igreja não salva ninguém, a placa não salva ninguém, mas existe um Cristo que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. E Ele nos comissionou para sermos mensageiros dEle aqui na terra. Ele padeceu a nossa morte para nós vivermos a sua vida. E eu creio que chegar naquele dia que todos nós vamos dizer: Senhor, valeu a pena a sua morte, a tua entrega pela minha vida, porque eu gastei meus dias declarando que existe um reino, e esse reino é nos céus. Um Deus de amor, de fidelidade, de paz, de longanimidade. Um Deus que tudo pode, e nenhum dos teus planos serão frustrados. A Bíblia tem uma parábola que está lá no livro de Mateus, capítulo de número 21.
Mateus capítulo de número 21. Me permita fazer a leitura dessa palavra, quero fazê-la bem rapidamente. 21, 33. Diz assim: ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, circundou-a de um valado, construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-a a uns lavradores, ausentou-se para longe. Chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. Os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois, enviou outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Por último, enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores. Punirá e vai passar a vinha para outras pessoas. Dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os seus príncipes, dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. Pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinha por profeta. A parábola, ela é muito clara. A parábola, ela se explica por si só. Há uma vinha, há um senhor da vinha. O senhor da vinha é Deus. O senhor da vinha é Deus. Os lavradores são o povo de Israel. Ele deu oportunidade para o povo de Israel ser motivo de bênção para todas as nações. Mas ao invés disto, quando o Senhor enviava os seus profetas a Israel, Israel matava os seus profetas. E a Bíblia vai trazer para nós, né, lá em Lucas 13:34, coloca para nós, por gentileza, Lucas 13:34, quando Jesus fala: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que lhe são enviados. Quantas vezes quis já juntar os teus filhos como a galinha junta os seus pintos debaixo e não quiseste. Todas as vezes que o Senhor mandava os profetas, Israel matava os seus profetas, não entendia, recusava, ficava indiferente. Aí o Senhor, Ele manda o seu filho. Quem é seu filho? Jesus. O dono da vinha, ele manda o filho dele, dizendo assim: de certo que eles vão respeitar aquele que é meu filho. Mas aqueles que tomaram posse disseram: vamos matá-lo, vamos acabar, que agora fica de vez conosco. Quem que é este? Jesus. Ao invés de receber o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que vem como filho do Criador de todas as coisas, eles o levam para a cruz do Calvário, o crucificam, chicoteiam, sepultam ele, fazem pouco caso dele. Aí o Senhor diz assim: porventura, o que farão com esses lavradores, com esses agricultores maus? Vai tirar dele o reino, pois a parábola é uma parábola que fala o que? Do reino dos céus. Foi dado a eles, mas eles não aceitaram e não quiseram. Agora foi dado a quem? Aos gentios, a nós. Foi dado a nós a oportunidade de nós darmos frutos. Quem é nós? A igreja. O papel agora não é apenas de uma nação, mas agora onde tiver um homem, uma mulher proclamando o evangelho, ali está o propósito de Deus se cumprindo.
Para isso que é o Espírito Santo, para capacitar a igreja. Não é apenas um povo, não é apenas uma nação. Aonde tem cristão, aonde tem a igreja do Senhor espalhada nesses 4 cantos desse mundo, ali está o propósito do Senhor se cumprindo. E Ele vai vir para buscar os seus frutos. E que frutos são esses? Frutos do Evangelho, da proclamação da mensagem da cruz do Calvário. E foi para isso que o Senhor nos chamou. Foi para isso, para que o propósito se cumprisse nas nossas vidas. E a Bíblia vai nos falar, queridos e eternos irmãos em Cristo, no livro de 2 Pedro, que nós podemos antecipar isto. É verdade, nós podemos antecipar como? Proclamando o Evangelho, declarando o amor de Cristo através das nossas vidas, pois a Bíblia vai nos falar, querido, que como foi nos dias de Noé, será também nos dias da volta de Cristo. E como foi nos dias de Noé, me permita, queridos, Noé, ele teve um tempo determinado por Deus para a construção de uma arca, pois o pecado, a imoralidade, a indiferença, o coração endurecido das pessoas era tão grande, então assim, era algo imensurável, que a ira do Senhor se acendeu, e Ele disse: eu vou lançar a água sobre toda a face da terra. Mas Ele encontrou um homem justo, que era Noé, e falou para Noé construir a arca, deu todas as medidas. E eu quero te dizer que Noé ali levou 120 anos, como as escrituras assim falam, mas quando você vai ver, não é bem assim, é uma data estipulada, mas para um prazo na qual o Noé, ele construiria a arca. E quando ele termina o projeto de Deus construindo a arca, vem o dilúvio. Para aqueles que estavam em Cristo, alívio, acabou a lascívia, acabou a prostituição, acabou a mágoa, ali foi resgatado Noé e sua família. Mas para aqueles que praticavam mal, para aqueles que tinham o coração endurecido, para aqueles que estavam indiferentes a toda a situação, para os incrédulos abomináveis, foi justiça de Deus que veio sobre a vida deles. Mas para aquele que foi escolhido por Deus, foi estar mais próximo, mais junto, mais perto do Senhor, dentro de um propósito. O que eu quero dizer com isso? Quando nós cumprirmos o propósito de Deus, como Noé cumpriu o propósito, Ele voltará. Porque quando acabar todo o propósito, como Noé acabou o propósito, a arca estava construída, veio a graça do Senhor salvando ele. Quando nós proclamarmos o Evangelho aos 4 cantos dessa nação, quando nós proclamarmos o Evangelho aos 4 cantos do mundo, Ele cumpriu-se o propósito, e aí Ele voltará para reinar e reinar eternamente. Então nós podemos apressar sim, queridos, e cumprir, a grande comissão, proclamando o Evangelho da salvação. E o Espírito Santo está comigo, está com você, não para outra coisa, não é para exibicionismo, não é apenas para mostrar os dons espirituais, mas para nos capacitar a falar: há um Jesus que te ama, e eu te amo em Cristo Jesus. Ele pode todas as coisas, e nenhum dos planos dele será frustrado. Enquanto nós estivermos proclamando esse Evangelho, nós estamos construindo a arca para que Ele venha. E no dia que a última pessoa foi aí alcançada, ou foi declarada a obra da cruz do Calvário, virá o justo juiz. Mas também antes virá a graça de Deus, que abundará sobre toda a igreja do Senhor, e nós estaremos com Ele no ares, declarando: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Só existe um Senhor, e o seu nome é Jeová. Só existe um Deus sobre tudo e sobre todos. Ele está no controle de todas as coisas. Eu estou te chamando hoje, nessa noite, você que está aqui nessa casa, e você que está no seu lar. Nós vamos construir essa arca, não materialmente falando, mas espiritualmente. E cada pessoa é um prego que você está colocando, cada pessoa é uma madeira que você está colocando nesse projeto, nesse propósito, para que quando chegar ao último prego, a última madeira, tocará a trombeta, e aí acabou-se tudo. É paz, é alegria, juntos com o Senhor para reinar na sua eternidade. Existe um propósito para você. Existe um propósito. Muitas vezes você pode ter vindo aqui por uma necessidade primária. Eu estou com fome, está doendo, estou doente, meu casamento está falido. Deixa eu te falar uma coisa. Deus pode resolver todas as questões, mas o propósito maior para a tua vida é você ser um mensageiro do Senhor aqui na terra. Porque essa situação, eu profetizo, será resolvida em nome de Jesus.
Nada é impossível para Deus. Haveria alguma coisa impossível para Deus? Nada, nada. Ele pode todas as coisas. Mas o propósito maior é a grande comissão. Mateus capítulo de número 28. Mateus capítulo de número 28, versículo de número 19. Diz assim: portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso que nós aqui levantamos líderes, pessoas que são acompanhadas, não são perfeitas como nem eu acredito que se tiver algum perfeito, o Senhor já teria levado. Para proclamar o Evangelho, levar as pessoas para o batismo. Eu estou te chamando hoje para se assomar a esse exército. Eu estou te chamando hoje para fazer parte desse projeto. A Bíblia vai dizer, a nossa pátria não é aqui. A nossa pátria é celestial. A Bíblia nos fala no Filipenses capítulo 3, versículo 20 e 21, se puder colocar daí, por favor. Filipenses 3, 20 e 21 diz assim: portanto, ide. Não. Filipenses, não é este. Glória a Deus. Está aí? Ou roubaram a tecla desse computador? Aleluia. Glória a Deus. Há um propósito para todos nós. Filipenses 3, 20 e 21. Está aí? Dá para ler? Está lá. Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Próximo. Que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder sujeitar também a si todas as coisas. Esse corpo cansado, abatido, será transformado. Porque quando ele voltar, ele não voltará como servo, ele voltará como rei. Ele não voltará para ser ferido, ele voltará glorioso. Ele voltará sobre as nuvens com poder e grande glória. Se nós estamos aqui, é porque tem um propósito para as nossas vidas. Levar o Evangelho. Se você veio aqui com uma enfermidade, eu profetizo que você sai daqui curado. Se você veio aqui hoje com uma necessidade de trabalho, eu profetizo sobre a tua vida que Deus vai te direcionar a uma porta que vai se abrir e você vai ser confortado. Se você veio aqui hoje triste, eu quero profetizar. Caia por terra toda a tristeza que vem a alegria do Senhor sobre a tua força. Se você veio aqui hoje com o casamento arrebentado, eu profetizo que Deus vai honrar a aliança que você fez. Se você veio aqui hoje com um filho ou com uma filha afastada, eu profetizo o Deus que resgata, Deus que traz de perto, Deus que fortalece, o Deus que liberta, o Deus que quebra cadeias, o Deus que levanta, o Deus que impulsiona, o Deus que faz muito mais do que nós pedimos, pensamos ou podemos imaginar. Eu profetizo sobre a tua vida, mas eu quero trazer algo ao teu coração. Eu quero fazer algo ao teu coração. Esse Deus que faz tudo isso, Ele está te chamando para uma comissão. Ide, fala. Eu não sei falar, fala. Fala o que Deus fez na tua vida. Fala o que o Espírito Santo falou ao teu coração. Fala. O teu testemunho do que Deus fez na tua vida é muito. Para você pode ser pouco, mas tem gente que não tem nada. E é muito para aqueles que não têm nada. Proclama o Evangelho do seu jeito, da sua forma, com toda a limitação. Fala do Jesus que você ama. Fala do Jesus que te trouxe aqui para ouvir, para você cantar, para você adorar, para você cumprir o propósito. Ele pode fazer todas essas coisas, mas saiba que você foi chamado para construir essa arca, esse propósito, para que Ele possa voltar e reinar em glória. A igreja de pé.